Peço desculpas a vocês pelo atraso. Boa noite, Luciana. Boa noite, tudo bem, Marcelo? Tudo bem, e você? Tudo bom. Ai, gente, desculpa pela minha demora, tive um imprevisto aqui. Imagina, tudo bem. Muito obrigado, Luciana, por aceitar nosso convite. Pessoal, Luciana, ela é psicanalista, mestre em psicologia clínica pela PUC, escritora e membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise. E ela que a INBE convida hoje para falar sobre esse mal-estar na civilização. Luciana, enquanto você não entrava, eu estava aqui falando com o pessoal sobre o fato de quando Freud escreveu O Mal-Estar na Civilização, ele não escreveu dizendo que um dia, devido a novos recursos que viessem e tudo mais, ele não quis dizer que o mundo teria um momento melhor para se viver, onde as pessoas seriam felizes. No fundo, o que ele quis dizer é que sempre iríamos continuar no mal-estar da civilização. O que você acha disso? Não, eu concordo, quando o Freud deixa isso muito claro, né? Tem um trecho do ensaio, não sei se você se lembra, em que ele fala que criar os trens, né, que aproximariam as pessoas, não deixou os homens mais felizes, porque agora você tem os acidentes de trem, que antes você não tinha. Então, ele faz uma crítica à tecnologia, dizendo que a própria tecnologia, você não fica feliz porque você tomou vacina. Nesse momento, a gente fica feliz porque a gente tomou vacina, mas, em geral, a gente esquece os benefícios de uma série benefícios que uma série de tecnologias trouxe para nós, né? E a gente continua ainda lidando com o que falta, com o que não tem, e também com os acidentes que a própria tecnologia produz, porque a tecnologia também produz acidentes. Acho que ele deixa isso bem claro. A coerção pulsional que a civilização exige de nós, tanto no sentido da sexualidade quanto no sentido da agressividade, sempre irá produzir algum quantum de mal-estar. Esse fato do ser humano ele ser sempre desejante e sempre vai ter uma falta. E essa questão de não conseguir lidar com a falta vai sempre trazer um grande sofrimento, né? Eu estava comentando há pouco também que essa é a primeira pandemia onde estamos muito conectados. Onde a gente consegue falar com nossos entes queridos, consegue conectar com nossos amigos. E ainda assim, talvez essa seja a pandemia onde as pessoas talvez tiveram maior dificuldade para lidar com ela. Você pensa o mesmo? Olha, eu li um pouco sobre pandemias, estudei alguns desde a antiguidade, né? A gente sempre teve pandemias, estudei textos antigos da antiguidade grega, principalmente, e eu, de verdade, achei o comportamento das pessoas muito semelhante. Tanto na peste, quanto na peste que teve no século IV antes de Cristo, mais ou menos. Esqueci o nome do general e escritor que tem um texto brilhante sobre isso. E ele, esse grego antigo, ele fala de uma forma, assim, todo tipo de crendice que as pessoas fazem em relação à própria peste, mas ele tinha muito humor. Então, tem uma hora, na Grécia também morreram, assim, acho que um quarto da população na Grécia Antiga, quando vem em Atenas, quando vem essa peste. Então, no começo, as pessoas ainda estão assim, mais cuidadosas. No final, descreve ele que os gregos estavam jogando o corpo que estava na sua casa na pira do vizinho, porque eles não aguentavam mais acender pira, sabe? Então, eu acho que esse costume, a gente vai se acostumando com o horror, vai se acostumando com a morte, vai perdendo o impacto da gravidade da situação e começa a fazer humor. Eu acho que isso aconteceu também. Eu também estudei um pouco da gripe espanhola em 1918, principalmente aqui em São Paulo, né? Meu avô estava vivo na época da gripe espanhola, cuidou da família, e o mesmo tipo de situação que a gente vê de negação, por questões, negação por negação, porque
A gente quer acreditar, muitos de nós queremos acreditar que nós somos especiais e que a pandemia é uma espécie de castigo e não vai pegar na gente que é especial. Então, nega-se os números, nega-se a gravidade da situação, são muitas as negações, né? E também das autoridades. A forma como as autoridades lidam com esses problemas também é semelhante. Tanto é que teve a guerra da vacina no Brasil, teve que obrigar a vacinar, e o próprio presidente da época disse que não era nada, e 3 dias depois ele morreu. Era da gripe espanhola, esqueci o nome. Na gripe espanhola, não foi? Não é nada, era tudo mentira. 3 dias depois ele estava morto. É um negacionismo muito comum, não apenas nas figuras de autoridade, mas também em todo ser humano, né? É a questão da negação, que é um mecanismo de defesa, como a própria psicanálise diz. Mas há algo aí também, Luciana, que não sei o que você acha de chamar tanta atenção também, é o fato do que a mídia faz, né? A mídia é bem sádica. Então, assim, ao fato de que há uma turbulência de informações que a gente já recebe no dia a dia. E com a pandemia, essa quantidade de informações ela acabou aumentando demais. Olha, todos os programas de prevenção indicam que a gente, quando está trabalhando com sofrimentos físicos ou mentais, a gente não deve reforçar tanto a parte negativa. Então, se você vai trabalhar com a questão do suicídio num programa de prevenção, você não fica falando suicídio, 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 suicídio. Você vai falar do aspecto positivo, de valorização da vida, principalmente. Quando a mídia, o tempo todo, eu acho que a mídia exagerou, e esse exagero, ele traz também uma barreira. As pessoas param de ouvir, elas param de ver e param de acreditar. Agora, qual a quantidade? Como é que a mídia deve se portar em situações como essa? Eu acho que a gente ainda precisa entrar num consenso. Não se pode negar a situação, mas eu acho que reforçar demais, você acaba, e assustar demais a população, você acaba tendo um revés, que se era para alertar, passa a criar ainda mais negação. Sim, você falou uma coisa que é muito importante, que é o fato de que o ser humano se acostuma com tudo, né? Se a gente pegar, por exemplo, o acidente da TAM, que morreu acho que 314 pessoas, não lembro agora, o Brasil inteiro parou, como outras coisas que aconteceram. E assim, a gente vê hoje em dia falar sobre 2.000 mortes, 1.500 mortes, e as pessoas se acostumaram ao dia a dia ver isso. Até o ponto que alguns líderes dizem, tem que ir para a rua e vamos enfrentar o vírus. E aí, essa parte do negacionismo, a questão do fake news e tudo mais, de não saber de que lado que está vindo, eu sigo a ciência, eu sigo os líderes, quem eu sigo? E principalmente essa parte da fake news. Eu acho que isso trouxe um mal-estar ainda maior para a população. Porque Freud fala algo que é muito interessante no texto, além do princípio do prazer, que ele diz que há 3 formas de sofrimento, que é a angústia, o medo e... Angústia, medo... E terror. E terror. Que na angústia ele fala que você sente uma certa angústia por um objeto que pode vir, algo que pode vir a acontecer. O medo precisa de um objeto existente para vir, para acontecer também. E o terror não. O terror ele tem o fator da surpresa. E foi isso que o vírus aconteceu, porque começou na China e do nada apareceu um vírus que nem a própria ciência sabia como lidar com ele. Então, essa questão do terror, da surpresa, causou um grande mal-estar também na civilização. Isso é o trauma, né? O trauma em escala global, digamos assim. Né? A resposta que se dá ao trauma é que demora muito tempo para você conseguir elaborar o que está acontecendo, porque do dia, muito rapidamente, sem nenhuma preparação, né? Você é tomado por algo muito maior do que você, sem dúvida nenhuma.
Agora, eu vejo também que essa coisa de fake news eu estudei ao longo dos meus últimos, sei lá, 20, 25 anos, um autor brasileiro, psicanalista, o Fábio Herman, dos Campos, e ele trata dessa questão da modernidade e da pós-modernidade, falando de dois modos de regime de funcionamento da cultura e de nós, seres humanos. Um é o regime do atentado e o outro é o regime da farsa. Ele diz que como a nossa sociedade é uma sociedade baseada na informação, ela não é uma sociedade baseada na experiência, a gente não vai lá pegar... Vou dar um exemplo assim, um pouco até tolo. Você não vai tirar leite da vaca, você compra o leite no supermercado. Você não tem experiência. Porque você não tem a experiência, você tem a informação. Então, nós vivemos numa sociedade baseada na informação. Numa sociedade baseada na informação, é muito frequente que você não acredite em nada, porque você não tem a experiência. E você começa a suspeitar de todas as informações, porque de verdade a gente nunca tem muita noção de quais são os interesses que estão por trás de cada notícia. A gente fica paranoico. Ele chama isso de regime do atentado, que ele dizia que, o Fábio Herman, que a resposta a essa insegurança da sociedade da informação será uma resposta violenta, em forma de atentado. Isso nos anos 70, mais ou menos, ele vai dizer: o mundo vai funcionar sob o regime do atentado, porque vai ser a força do atentado que vai dar o sentido de existência para nós. Então, ele vai dizer: olha, campanhas publicitárias vão ficar parecidas com atentados terroristas, pacotes econômicos vão parecer com tudo, até quando a gente posta alguma coisa, se não tiver esse excesso, a gente nem olha, parece que nem existe. Então, eu acho que isso está muito ligado à força das fake news, porque elas são absurdas. Quanto mais absurdas, parece que mais as pessoas acreditam. E que não vai acabar, né? Não, coisas absurdas. Outro dia, uma coisa absurda foi meu companheiro, meu marido, que falou que um homem nos Estados Unidos viu que a vacina transformava o DNA das pessoas. E ele achou que os filhos dele tinham virado cobra, que a mulher dele tinha passado o DNA de cobra para os filhos. E ele matou os filhos, para os filhos não serem cobra e não passarem o DNA de cobra para mais ninguém. Era uma história, assim, quanto mais absurdo, parece que mais as pessoas tendem a acreditar. Se for uma coisa mais normal, e a ciência tem uma linguagem, por incrível que pareça, embora seja muito difícil, tem uma linguagem mais normal do que a linguagem do vai virar jacaré, vai passar DNA de cobra. E então as pessoas tendem a acreditar em coisas muito gritantes. E outra coisa que ele fala, que é do regime da farsa, que a gente vai perceber que nosso mundo, a gente percebe, tudo no nosso mundo é construído. Tudo é construído. Nada é natural. Então, a gente percebe que tudo pode mudar de lugar facilmente. A gente não está mais ligado à biologia, ou à religião, ou à tradição. Então, é fácil você inverter qualquer coisa. Eu acho que isso deixa a gente aberto para as fake news. Sim, essa coisa da tecnologia acaba trazendo muito sofrimento nesse fake news, porque o fato das pessoas não saberem com quem está lidando, de uma incerteza da questão do terror, ainda vem essa quantidade de informação, a angústia acaba sendo muito maior. O não saber, né? Lidar com o não saber acaba sendo muito difícil. Luciana, uma outra coisa que a gente estava discutindo bastante um tempo atrás, um grupo, até de um artigo que estávamos escrevendo, que eu te caminhei para você ler, que uma das coisas que a gente observou muito é a quantidade de pacientes que exacerbou muito mais os sintomas de ansiedade, de depressão, de transtorno do pânico. Isso acabou exacerbando para quem já tinha e muitos que não tinham começaram a ter. Como que você vê isso? Olha, eu vi isso na minha clínica também, né? O aumento da ansiedade muito forte.
Você vive uma experiência de angústia constante, sem nome. Você está preparado para um perigo que você também não sabe direito qual que é, com muito medo o tempo todo. Mas eu acho que ainda assim, ainda que haja tudo isso, há um outro fator, é a mudança na nossa rotina. A rotina, para mim, dentro dessa perspectiva da teoria dos campos e tudo, ela é um conceito. Ela não é só isso que acontece nas nossas vidas, é aquilo que nos organiza, que faz com que todo mundo pare no farol vermelho, que todo mundo ande no farol verde. A rotina é uma organização da realidade. E essa organização a gente perdeu. Quando a gente perde essa organização, a gente fica mais à mercê da loucura, da nossa própria loucura, dos nossos fantasmas, das nossas angústias. Então, nesse sentido, perdendo a rotina, a ansiedade aumentou terrivelmente. As pessoas tinham formas de dar conta da vida antes da pandemia. Nem que fosse no bar encher a cara na sexta-feira para se descontrair, porque teve uma semana horrorosa. E agora nem isso mais você tem. Então, tirar o seu controle, né? Você começa a ter que se haver cada vez mais com você, num ritmo cada vez mais acelerado e cada vez mais assustado também. Não sei se responde. Isso. Sim, e como pegar o próprio texto do Mal-Estar da Civilização de Freud, voltando ele novamente, quando ele disse que a sociedade o que ela vai fazer é parar os nossos instintos, a satisfação dos nossos instintos, do nosso prazer. Então, é diferente de você colocar um controle sobre si mesmo, se é que a gente tem controle entre a gente, né, já que somos movidos pelo inconsciente, mas é diferente de você ter um controle de querer ir no bar ou não ir no bar, como o exemplo que você deu. Ou de querer ver um amigo ou de não vê-lo. E parece que quanto mais você é proibido de fazer algo, mais você sente desejo. Sim. E aí vem o vírus e te proíbe a isso. Não só o vírus, veio o vírus, veio alguns governantes, e a sociedade falou, olha, agora você não vai fazer mais nada, agora você vai ter que ficar quietinho, dentro de casa, com sua família, e vai ter que lidar com eles. E aí vem a questão da quantidade de casais que se separaram, brigas familiares, amigos que pararam de se falar porque alguns falavam, deixa de bobagem, vamos se ver, o vírus está aí, mas a gente não vai pegar. Que entra a questão do negacionismo, e não só do negacionismo, mas a própria negação em si do mecanismo de defesa, né? Mas assim, quando você tem o próprio controle sobre si é uma coisa, mas quando a sociedade te tira esse controle, aí o mal-estar é maior. Porque não é só a sociedade que te tira esse controle. É um vírus, é algo invisível, que você não sabe onde vai estar. Além do medo de pegar esse vírus e levar para um ente querido. E esse ente querido morrer, sentir a culpa e tudo mais. E você vê só nosso paradoxo, né? A gente construiu coisas tão grandes e a gente está ameaçado por um negócio invisível, né? Que a gente não controla, né? Acho que isso coloca o homem numa dimensão tão pequena e tão difícil de se ver. Perfeito. Nessa dimensão de desamparo, né? O desamparo absoluto. De repente surge um negócio que pode, em potencial, acabar com a humanidade. Em potencial, né? A humanidade deu respostas também até muito rápidas para isso. Mas a questão de ter que lidar com a ameaça da morte... Uma das coisas que a rotina faz na nossa cultura é tirar a morte da nossa cara. As pessoas morrem nas UTIs, morrem nos hospitais, elas morrem... A gente tem pouco contato com a morte, né? E parece que a morte vai ser para os outros. E é óbvio que ninguém gosta de ficar lidando com esse assunto. Vou morrer, todo mundo pode morrer, meus filhos podem morrer, meus pais podem morrer. A pandemia trouxe a morte para todo mundo que fechava a porta na cara da possibilidade da morte, né? Então, também acho que isso é difícil de lidar. A gente tem muita dificuldade de elaborar essa situação de ameaça, de morte, de desamparo. Olhar para a finitude é muito assustador, né? Se a gente pegar, por exemplo, a quantidade de médicos que entraram numa crise de estresse gigantesca, são muitos, porque eles lidam o tempo inteiro com a morte do outro.
Mas aí, quando vem o vírus, eles começam a olhar também para a sua própria finitude. O seu próprio medo também de pegar o vírus e morrer. Porque a quantidade de profissionais de saúde que morreram nessa pandemia foi gigantesca. Foi Foi muito assustadora. grande. No começo desse ano, eram 300 médicos que tinham morrido. No começo desse ano. Fora o pessoal da enfermagem e os técnicos da enfermagem. Era bem grande. E Sim. continuou crescendo. Eu não tenho os números de agora, mas sem dúvida nenhuma. Se pegarmos, por exemplo, os residentes médicos, né? Muitos desses residentes que tiveram que começar obrigatoriamente e começaram logo lidando com um caos. Porque foi um caos para ele. Então, assim, a gente recebeu um tempo atrás uma demanda de uma quantidade de médicos residentes, quase 200 médicos, para realizar um projeto, porque muitos deles queriam se matar. Uma quantidade gigantesca, porque lidar com a finitude não é fácil. Imagina para um residente que está começando a vida profissional agora na área de medicina. É muito assustador. E E nem fez a pode... residência que ele queria, né? Sim. Porque ele foi deslocado. Aqueles que tinham condição, estavam aptos, foram deslocados para a Covid, né? Então, eles também perderam a parte da formação e parte da residência deles para atender uma outra demanda. Saiu da rotina, seus sonhos foram adiados, seu casamento que você ia fazer ficou para não sei quando. Tem muito luto. É uma situação que impõe muitos Luto. lutos para nós. A gente tem que se haver com muitas perdas diante da notícia de que a pandemia tinha chegado e nossas vidas tinham sido alteradas radicalmente. Isso é que muita gente conseguiu elaborar esses lutos, né? Não apenas o luto de morte em si mesmo, porque se a gente pegar os lutos em relação à morte, a quantidade de famílias que perderam o ente querido pelo Covid e que não puderam nem mesmo fazer aquela parte simbólica que é do enterro do próprio ente querido. Porque isso acaba sendo totalmente simbólico, principalmente para algumas crianças. E não ter tido isso causou um sofrimento ainda maior. Eu escutei pessoas que disseram, nossa, o meu pai faleceu, eu simplesmente vi ele dentro de um saco preto e não sei. Eles enterraram e a gente não pôde nem vê-lo mais. E esse amigo meu me disse, olha, Marcelo, é tão assustador, porque isso pra gente é muito importante. Em nossa família, todos nós enterramos nossos entes queridos. E assim, o nosso pai, a gente não pode fazer isso. Então, assim, eu me sinto muito culpado. E aí vem uma culpa que a pessoa não tem como ter o controle. Então, é uma grande quantidade de mal-estar que criou na população gigantesca que eu acredito que isso ainda vai perdurar por um grande tempo. Eu acho que sim. Você sabe, Marcelo, sepultamento é o primeiro tabu humano. O Freud falava do incesto, mas não é um incesto. Segundo Bataille, o primeiro tabu está ligado ao sepultamento. E as primeiras manufaturas humanas são urnas funerárias. Datam de 35 mil a 45 mil anos atrás. São os primeiros objetos humanos, são urnas funerárias. E o primeiro tabu você é proibido de ver o corpo em putrefação. O homem é o único animal que ou enterra ou queima o corpo. Você pode ter contato com os ossos, mas não com o corpo em putrefação. Então, esse é o nosso primeiro tabu, o tabu ligado ao sepultamento. Então, não poder sepultar da forma como cada um das nossas culturas, né, faz o sepultamento é muito traumático e implica um incremento de dificuldade em elaborar o luto, sem dúvida nenhuma. Por quê? Você não vê o corpo, você não acompanha aquela noite do velório, tudo isso é importante para a pessoa ir realizando a morte, né? Você não Para dá ir o adeus, né? realizando a morte. O seu adeus, ver que morreu mesmo, que a vida é assim, a morte faz parte da vida. Então, sem dúvida nenhuma, além da própria perda em si, que, sem dúvida, vai trazer sofrimento para muitas pessoas por muito tempo, e o país está sofrendo, eu não tenho a menor dúvida disso,
ainda tem a questão de não poder velar seus mortos e não poder elaborar melhor esse luto. E, além do luto do sepultamento em si, não conseguir elaborar as perdas advindas da própria pandemia. Sim. Luciana, entrando em algo que você é muito, muito, muito especialista, que é a questão do corpo, muitas pessoas reclamaram bastante que, devido à pandemia, acabaram engordando bastante. Acabaram comendo muito mais, que aquela questão, não tem um afeto, não tem o que eu desejo, o que eu posso fazer, eu coloco a comida no lugar. Como você vê essa questão, Luciana? Olha, o que a gente vê é o aumento do abuso do álcool, o aumento do abuso de outras substâncias, né? Eu acho que as pessoas usam a comida e usam a bebida como calmante. Eu não estou dizendo que é um bom uso, não é um bom uso, não deve ser uma medicação, mas é usada como uma medicação, né? Então, as pessoas estavam muito nervosas, presas, tensas, e elas buscavam, sem compreender, sem poder elaborar direito que afetos eram esses, o que estava acontecendo consigo mesmo, né? Elas acabaram abusando da comida e do álcool para se compensarem, para terem algum tipo de prazer e para se acalmarem, porque essa angústia que você estava falando, né? A angústia de estar preparado para um perigo, ou o terror, que é o susto, eles precisam de muita metabolização psíquica. E aí, para quem não consegue metabolizar, acaba tendo que encontrar outros recursos. Você sabe, Marcelo, eu não costumo indicar para os meus pacientes a medicação, a não ser quando eu acho realmente necessário. E nessa 1 ano e meio de pandemia, eu acho que eu nunca indiquei tanto psiquiatria para os meus pacientes. Porque estava difícil, não dava, ninguém estava dando conta. Assim, casos que a pessoa vai falir, ela não está dando conta dessa situação. É muito difícil. Aí eu vejo por que os negacionistas vão para o bar, fazem festa, porque eles não têm outro recurso para lidar com um incremento de coerção pulsional, de repressão dos instintos que a pandemia exigiu de cada um de nós. Ela exigiu muito de nós. E não consegue lidar com o próprio sofrimento, né? E para isso ele precisa estar com alguém, ele precisa beber, ele precisa fazer alguma coisa, ou como você falou, precisa comer. Porque, eu volto a dizer, Luciana, o mal-estar que foi causado por essa pandemia, eu acredito mesmo que vai durar por muitos anos. Porque não foi só o vírus que veio de surpresa. Foi o vírus, foi a desinformação, foi o fato de não saber lidar com isso, foi a questão também de tirar o controle da pessoa, dela fazer o que ela quisesse, foi a questão de ver tantas pessoas morrendo, tantos entes queridos, a incerteza de não saber quando vai acabar a pandemia, que eu acho que aí entra uma outra questão que traz bastante sofrimento, né? Agora mesmo a gente está ouvindo falar sobre... Eu não lembro o nome agora, que está tendo um perigo, que pode diminuir, que pode piorar a quantidade da vacinação, que é a Delta... A variante Delta? A variante Delta. A nova variante Delta. Então, assim, as pessoas escutam isso, a gente vem muito comentando, o pessoal diz, será que realmente vai acabar ou essa nova variante vai fazer com que continue ainda mais 1 ou 2 anos? Porque, não, e quando fala isso, não é só questão do medo da morte, de continuar todo esse sofrimento que está acontecendo, porque, além de tudo isso, tem as questões das pessoas também, que perderam seus sonhos, perderam o seu universo de fazer tantas coisas que gostavam de fazer. Entre outras pessoas que perderam, que tinha o seu bate, o seu mercadinho, tinha sua renda. E hoje em dia elas não têm mais. E muitas vezes isso é muito simbólico para uma família que vem de uma terceira geração, que tem aquela mesma empresa, essa empresa acaba. Isso é um sofrimento absurdo. Então, essa questão da variante Delta também, eu acho que ainda é um mal-estar ainda maior que vem trazendo, né? Sim. Imagina os negócios no país afundando, a fome voltando, desamparo social,
sem nenhum suporte, porque nós não estamos falando só da pandemia, a pandemia num contexto social, né? Num contexto social e político. Ela pode ser agravada ou minorada de acordo com a proteção ou a desproteção política e social que a gente vai ter. A gente ficou muito desprotegido num país que tem pouca proteção já social, né? Não tem um colchão para segurar isso. Então, são muitas as perdas, o sofrimento é muito intenso e ele não acaba, né? Porque quando você pensa, não, mas vai acabar, você ainda ganha um fôlego. Acho que a gente funciona assim, vai acabar, daqui um ano vai acabar. Então, o que eu observei, Marcelo, não sei se você observou na sua clínica, muitos pacientes achavam que em março desse ano tinha acabado a pandemia. Não sei, Sim. né? E aí chegou em março, não acabou, eles não deprimiram até março. Mas chegou em março e viram que a pandemia não acabou e aí eles deprimiram. Sim. Luciana, tem duas perguntas aqui. Uma é da Jéssica, que eu achei muito interessante. Estamos vivendo um luto coletivo? Olha, eu acho que a gente está ainda não conseguindo viver o luto coletivo na medida em que politicamente há um conflito entre a acreditar que existe a pandemia e cuidar da pandemia ou não. Eu acho que a gente está ainda naquela fase em que você está meio negando, meio acreditando, sabe? Então, coletivamente, acho que a gente está confuso ainda. Eu acho que a gente viveria um luto coletivo se coletivamente a gente tivesse uma compreensão de que está acontecendo alguma coisa muito grave e que a gente precisa tomar alguma medida. Eu sei que nós temos vacinas, eu sei que as coisas nesse sentido até melhoraram, mas eu acho que para ter um luto coletivo a gente precisava dar um passo como nação em relação a ter uma linguagem comum em relação à pandemia. Porque, veja, é como um pai numa família. Se a família inteira acredita na mesma coisa e o pai decreta, olha, a partir de hoje nós vamos viver assim, 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 ele é autoridade, né? Estou falando de uma família tradicional, né? Pode ser uma mãe também, me desculpem, gente. Também pode ser uma mãe, a autoridade máxima dessa família. Ela tem certas regras, ela decreta a pandemia e as nossas... E vamos agir todos mais ou menos iguais em relação a isso. No Brasil não houve isso. Cada um por si, Deus por todos. Né? À medida que o governo federal se isentou no início de cuidar dessa questão. Então, sem uma E o governo linguagem federal comum, fica no lugar de pai, né? exatamente, fica no lugar dessa autoridade. Então, acho que sem uma linguagem comum, para que todos os cidadãos cumpram, desde o isolamento ou cumpram o que for que é necessário, essa autoridade a gente perdeu. Então, nesse sentido, eu acho que a gente ainda não tem um luto coletivo, o que piora a nossa situação, porque deixa ainda mais sobrecarregado individualmente cada um de nós. Sim. Eu acho que não teve nem mesmo uma solidariedade coletiva, né? Em todo esse tempo. No sentido da autoridade do Estado, não. A gente tem muita solidariedade de muitas ações diferentes que a nossa sociedade ainda consegue se organizar nas comunidades, as ONGs e tudo. Mas o reconhecimento desse sofrimento precisava ser coletivo e ele ainda não foi, né? Foi tudo meio pela metade. Tem uma ajuda, mas em março desse ano já não tinha mais ajuda, as pessoas já estavam passando fome. É uma situação de desamparo, eu acho, sem uma linguagem comum, Perfeito. sem uma autoridade assumindo o controle da situação e dizendo o que coletivamente temos que fazer para nos proteger. E num momento como esse, um desamparo total, isso causa uma angústia gigantesca. Sim. Luciana aqui também fez uma pergunta assim que você até falou um pouco, mas agora eu gostaria de saber como você percebeu dos seus pacientes hoje que chega atualmente para você. Então, pacientes muito mais ansiosos, né? Como a gente estava falando, muito angustiados, com crises de ansiedade, pequenas crises de pânico, principalmente na minha clínica isso, mais do que pacientes deprimidos.
Mas a minha clínica, não posso atender tanta gente, né? Tem colegas que devem ter outros tipos de situações, né? Mas principalmente o aumento da ansiedade. Pequenos pânicos, crises, esse burnout, né, que muita gente fala, também, né, também apareceu assim, porque, veja, eu estava falando da rotina no começo, mas para algumas pessoas entrar no carro e voltar para casa, saindo do trabalho, era muito importante. Porque era um tempo de gestão, de se separando. As pessoas não tendo isso, que faz parte da rotina, elas trabalhavam sem parar. Porque elas não iam para casa, porque elas não estavam no trânsito. Alguns sentiam falta do cafezinho no trabalho, que era um momento de stop, descontração, e conversa com alguém, e tem um sorriso da moça que serve o cafezinho. Isso fazia muita diferença no cotidiano. Então, além disso, o trabalho, e realmente, né, gente, para muitos profissionais, sair do real para o virtual deu uma trabalheira louca, né? Muito complicado. E traz aí um outro sofrimento, né? Principalmente se formos olhar para as mães, que agora vão ter que cuidar do marido, como teve uma live da Lara com a Luciana Reis, que é cuidar do marido, cuidar dos filhos, fazer almoço e ainda trabalhar online. E essa questão do trabalhar online, tem algumas empresas que foram super tranquilas, outras empresas colocaram o monitoramento de uma câmera para estar te vendo, se você realmente está trabalhando ou não. E aí eu acho que entra novamente no fato que você falou, que é quebrar a rotina, né? Porque por mais que você reclama do fato de acordar estressado, pegar metrô lotado, ou pegar o trânsito, ainda assim você se acostuma a isso. É diferente que vem lá uma pandemia e quebra tudo. E aí você vai ter que lidar com a outra coisa nova de novo. E é você que tem que impor um intervalo para você. Sim. E o fato de muitas pessoas querer saber se você realmente está trabalhando ou não, isso para muitas pessoas causa muita angústia. E muitas pessoas também o fato da solidão. Porque se pegarmos muitas pessoas que moram sozinhas, imagina essas pessoas o dia inteiro dentro de casa, terminou o trabalho, ela continua dentro de casa. E ela não tem um cafezinho da pessoa, ela não vai visitar o colega de trabalho, ela não vai terminar, vai bater um papo, jogar a conversa fora. E como que ela lida com isso, né? E assim, muitas empresas vão continuar depois disso. Marcelo, cresceu a adoção de cachorros e gatos para as pessoas que moram sozinhas. Sim. Porque Boa. Isso na minha clínica eu vi, era um jeito de dar conta da solidão. E para essas mães, coitadas, que tinham que trabalhar, ficar com os filhos, ajudar os filhos na escola e não tinham nem ambientes para poder ambientes separados para fazer as coisas, o incremento foi incrível, absurdamente, o incremento de o que se exigiu dessas mulheres foi uma coisa absurda. É claro que tem uma hora que a pessoa rompe, ela não aguenta. É por isso que eu fico preocupado com o quanto que isso vai decorrer ainda por muito tempo de tudo que está acontecendo agora. Porque esse sofrimento não vai parar de uma hora para outra. Por mais que a pandemia acabe amanhã, ainda assim muita gente vai continuar angustiada, vai continuar com medo, vai continuar ansiosa. E assim, como lidar com tudo isso, né? É como alguém comentou aqui embaixo, eu não estou... A grau de socialidade. A tecnologia, ao mesmo tempo que aproxima, também afasta. É muito complicado lidar com essa geração tão conectada a esse uso desenfreado da tecnologia. Muitas vezes ficamos sem saber como agir. Eu acho que aí entra o fato novamente, né, Luciana, da questão da quantidade de informação, de turbulência que você recebe todos os dias. Então, o fato de você estar em casa, receber notícias o tempo inteiro, receber notícias ruins da pandemia, da quantidade de gente que morre, o tempo que você não sabe quando vai finalizar ou não tudo isso, isso causa um sofrimento muito grande também. E as pessoas não estão sabendo lidar com isso. E aí entra o que você falou na clínica, que eu também percebo entre outras pessoas, colegas nossos, que é o fato da ansiedade, da depressão e do pânico. E do burnout também, né? Entre tantos outros. E como que essas pessoas vão lidar com isso futuramente? Olha, eu não sei qual é a idade das pessoas que estão aqui na live com a gente, né?
Mas a humanidade viveu um trauma muito grande com a bomba atômica. A ideia de que a gente podia, a qualquer momento, o mundo podia terminar inteiro, porque bombas atômicas tinham um poder muito grande. Depois da Guerra Fria, tem uma coisa que acalma, não é? Dá uma acalmada. E agora o vírus, né? Vem o vírus tira a gente de um certo lugar de tranquilidade, que objetivamente a gente nunca está, mas veio um vírus. Então as pessoas pensam, e o próximo vírus? Porque a gente foi expulso do paraíso, num certo sentido, né? Não dá mais para pensar Sim. que não vai ter peste, que não vai ter vírus, né? Então, eu acho que você continua com esse trauma, tentando elaborar essa situação, e a tecnologia espalha com muita facilidade, capilarmente, esse medo. Lúcia, você falou uma coisa muito interessante. O ser humano ele sempre quis ter controle sobre a natureza, né? E assim, talvez essa seja a geração que acha que tinha mais controle. E aí vem um vírus, algo invisível, e diz: sai daqui. Vocês são Quem manda aqui muito sou eu. fracos, meus. Uma Vocês são porcaria muito de um frágeis. vírus, uma porcariazinha de um vírus, um nada que tem RNA, sei lá. É. E a questão daquilo também de você lidar com algo que você não pode ver. Que aí entra de novo lidar com o não saber. O ser humano não sabe lidar com o não saber. Não sabe lidar com falta, não sabe lidar com tudo isso. E aí vem um vírus desse e quebra tudo isso, como que faz, né? Luciana, estamos chegando aqui ao fim, porque a live eu acho que logo, logo ela vai cair. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença, ter dividido o seu conhecimento conosco. Foi super legal, interessante, e eu espero que uma futura vez possa vir novamente para discutir sobre outros assuntos. E agradeço de coração por você ter participado. Eu também agradeço de coração. Peço de novo desculpas que eu cheguei um pouco atrasada. E foi um prazer conversar com você, Marcelo, e estar aqui com essas perguntas, tentar lançar um pouco de luz nessa escuridão que a gente tem vivido e acho que vai continuar vivendo, né? É isso que a Imbio está tentando fazer mesmo, é levar essa luz, trazer as pessoas mais para conhecer um pouco mais do que estamos vivendo nessa pandemia, né? Então, mais uma vez, querida, muito obrigado, tá bom? Que a gente possa se ver outras vezes. Sim, tomara. Tomara. Um grande abraço e um beijo. Vocês também. Tchau, Pessoal que participaram da live, muito obrigado e boa noite a todos.